Лижнюх, шварма на сниженной, мене отчисана до дорогой, эксумазай. Классно, я теперь срывается в элю. Homem, ele é foi meu sangue, só será o fé. São dois em que as crianças desse, mas as crianças foi. O jato se foi. Aí isso foi. É, não vai levar só porque você não pode falar.